Mas realmente dá uma baixada assim, ou a motivação continua e porque você quer mais uma e... Então, no meu caso, eu queria mais, assim, Sim. queria continuar vencendo e ganhando, queria aumentar a coleção, não do individual, porque eu entendi que eu só ia conquistar o individual É, se eu tivesse bem no sim. coletivo. Não tinha como focar no individual, né? Não tem como focar no individual. E assim, eu fico feliz, de verdade que eu fico feliz de hoje que esse prêmio está cada vez mais vinculado a uma conquista coletiva. Porque eu Sim. acho que é muito Justo, justo, né? né? Aham. Muito. Até entrando no assunto do Ney, eu acho que o Neymar, durante a carreira dele, em muitos momentos ele performou como o melhor jogador do mundo. Em Muito. vários momentos. Mas não teve essa conquista, protagonista dessa conquista coletiva. Uhum, uhum. Se o Paris tivesse vencido o Bayern naquela final, acho que é da Uhum. pandemia, provavelmente o Neymar tinha recebido o prêmio de melhor do mundo. Sim. Não ganhou, perdeu, o Bayern ganha, acho que é o Lewandowski que acaba vencendo Isso. o prêmio. Então, eu particularmente gosto de ser vinculado a isso. São pouquíssimos e raros casos que o jogador se sobressaiu mais do que o coletivo, e um deles é o Ronaldo Fenômeno, Uhum. que eu sou muito fã, e ele ganhando uma Copa UEFA, ele é eleito o melhor jogador do mundo. Ganhou com a Inter a Copa UEFA e ele acaba sendo eleito, que isso é muito raro de acontecer. Mas Muito são difícil de caras- acontecer. São É, caras ele era muito um absurdo. fenômenos. Mas aí, até uma coisa que eu ia perguntar aquela hora, voltando aí no tempo, como é que foi a sua sensação de fazer parte, porque você subiu muito novo, aí logo, né, nesse começo de carreira, você também já é convocado e você faz parte também de uma equipe que foi campeã, e a última vez que foi campeão e tal. E você era o menino daquele time, né? Como é que era isso? Foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, porque eu estreio no profissional em janeiro de 2001 e eu vou ser campeão do mundo em junho de 2002. Isso é um ano e meio de profissional. E aí tive esse meu primeiro ano, 2001, e aí joga, fica no banco, joga, vai ganhando a posição, e aí terminei o ano já como titular, e aí começam alguns treinadores a falar, o ano seguinte é Copa, e aí o Filipão, no ano de 2002, ele podia fazer algumas convocações só com jogadores brasileiros. Eu acabei sendo convocado em algumas dessas convocações. Minha primeira convocação é uma dessas, que é um jogo contra a Bolívia em Goiânia. E aí, cara, é uma emoção é impressionante. Eu tava no banco, na beira do campo ali, em pé, quando toca o hino, cara, é muito emocionante. Assim, você tá ali representando seu país e, sabe, passa um filme na cabeça de todos os atletas que já tinham E você vestido tinha o a quê? 20 camisa. anos? Tinha 19. 19. Meu Ia Deus. fazer 20, foi em janeiro, ia fazer 20 em abril e depois fui pra Copa. Então, 19 anos, cara, assim, você olha o estádio, todo mundo cantando o hino, você fala, cara, não acredito, né? Assim, é um presente de Deus, realmente, um privilégio estar aqui. E aí fui para mais algumas convocações, e aí teve uma convocação final que ele podia convocar todo mundo, que foi um amistoso contra Portugal em Portugal. Nesse eu não fui convocado, o último amistoso antes da Copa. Aí você fica na Já cara. era. Já era. Aí você vai, cara, aí você vai se autoconsolando também. Você fala, sou novo, né? Vai ter Vou outras. ter outras oportunidades e Fulano é a tal. última dele. Aí começa a especular, aí você olha um comentarista e fala, não, acho que tem que levar esse menino, acho que não. E você vai vivendo um pouco aquele turbilhão e tal, até o dia da convocação final, que aí convocação pro atleta é igualzinha pro torcedor. Ele não hein, sabe mesmo, não né? sabe, cara, não sabe. As pessoas me perguntam muito isso. Mas você já sabe? Não ligava. Fala, não. Às vezes o treinador ligava pro treinador do clube para perguntar a condição física. Falar, como é que ele tá fisicamente, Aí, teve ó, perguntaram lesão, de você. opa, perguntaram de você. E aí tem a convocação final, eu em casa assistindo. E na época a TV ia na casa e tal, ou na sua não tava? Não tava, Tá. não ia. Não foram em casa, não tinha essa cobertura em casa. E aí sai a convocação, convocado, aí eu vou treinar. Aí fui pro São Paulo, aí chega no São Paulo lá e tava aquela confusão. 3 jogadores tinham sido convocados, né? Eu, Rogério e o Belletti. Os 3 para a seleção e, Poxa, cara, São mas Paulo volta. Não esse ano, por favor. Voltaremos, se Deus Vamos, quiser. vamos lá. E aí acabei sendo convocado para a Copa, para mim, sim, cara, um presentaço, porque 20 anos realmente, 1 ano e meio de profissional, as coisas como aconteceram, Que loucura, né? a velocidade que aconteceu, e aí depois sendo, né, campeão mundial, pentacampeão mundial, então, assim, foi uma bênção muito grande Sim, mesmo, um privilégio poder ser campeão mundial. Eu acho que de todos é o torneio mais legal, assim, mas...
cada 4 anos, você nunca sabe em que condição você vai estar, se você vai ser chamado, se o seu país vai estar lá. É muito detalhe para aquele momento específico e tudo contribuir para dar certo. Não, e é. o time E nem campeão, importa então. os favoritos, né? Quando chega lá, às vezes acontece um monte de coisa, o cara Um não monte de consegue coisa, tem performar. vários fatores. Então, foi muito legal. Participar daquela conquista para mim foi muito, Que legal. muito bacana, muito rico, realmente. Assim. Para minha vida, para minha continuação, né, de carreira profissional, foi muito legal. Eu tinha 2 títulos, era campeão do Rio São Paulo e campeão do mundo. Olha isso. Mas foi demais. E como é que foi a transferência para a Europa? Aí, depois da Copa de 2002, eu volto para São Paulo, e aí já tem um nome um pouco mais forte, né? Um dos principais jogadores do clube. E aí começo esse processo de ser um dos protagonistas do São Paulo. E aí, em 2002, a gente faz um ano maravilhoso. Foi o último ano de playoff. São Paulo terminou o campeonato com 10 pontos na frente do segundo. Se fosse hoje, ou seja, com 3 rodadas de antecedência, a gente tinha sido campeão. E aí começam os playoffs, a gente joga contra o Santos, que classificou ali no bate e rebate na última rodada, que eram os meninos da Vila. E a gente perde para eles nas oitavas. Eles fazem um caminho maravilhoso também, ganhando do Corinthians Inclusive, na triste. final. Esse ano foi Triste, triste, né? Ganhando do Corinthians na final. E aí, a partir dali, o São Paulo não disputava Libertadores muito tempo. E aí começa uma certa cobrança em cima de alguns jogadores, entre eles eu, que era um dos nomes do time. E aí minha relação com o São Paulo fica um pouco difícil nesse sentido. Entrava em campo, era vaiado, torcida e tal, e acho que isso foi abrindo uma porta para que eu pudesse sair. Vou disputar um torneio com a seleção, Sub-23 no México, Copa Ouro, e a gente, vice-campeão, perde para o México na final. Quando eu volto, aí já volta com umas especulações bem mais fortes do campeonato europeu. Uma possível ida para a Alemanha, com o Leverkusen, que tinha um contato muito forte com o São Paulo. O França, não sei se vocês lembram do França, o atacante tinha ido um ano antes, tinha uma relação muito boa. E aí vão surgindo outros clubes, e aí aparece uma proposta do Milan. Tinha jogado com o Leonardo, joguei com ele no São Paulo, depois ele foi para o Flamengo, acabou encerrando a carreira dele lá e voltou para o Milan para ser dirigente. E aí ele acaba trazendo essa oportunidade para eu ir para lá. E aí, com esse meu momento no São Paulo, aí eu vou conversar com o presidente, na época o Marcelo Portugal, um cara sensacional também, para mim foi muito especial. E falei para ele, presidente, eu tenho o sonho de jogar num grande clube europeu. Não tinha um nome específico de clube, mas tenho o sonho de jogar num grande clube europeu. O Milan tinha acabado de ganhar a Champions de 2002, 2003, que foi a final contra a Juventus, nos pênaltis lá em Manchester. Aí eu falei para ele, olha, eu queria muito ir. Ele falou, putz, mas o valor é muito baixo, cara. A gente não pensava nisso, era $8,5 na época. Falei, puxa, presidente, tá vendo, não tá, assim, o clima não tá legal, não tá... Ele falou, olha, então você vai ter que abrir mão do que você tem para receber do clube. Eu falei, olha, tudo bem, não tem problema, eu quero muito ir para lá. Aí ele falou, mas você sabe quem joga na sua posição lá? Eu falei, o Rivaldo e o Rui Costa. Ele falou, então, cara, você não vai jogar. Eu falei, presidente, no mínimo eu vou aprender muito com esses caras, cara. Estando lá, eu vou aprender muito com esses caras. Então, me ajuda e tal. E aí, no final, ele ajudou e eu acabei saindo e fui. E aí, realmente, para mim, foi assim, uma experiência fantástica, né? Fiquei no Milan 6 anos, depois fui pro Real 4 e voltei pro Milan, fiquei mais um. Então, total, foram 7 anos de Milan na Itália. E aí, cara, uma experiência... assim, única. Sair do seu país, assim, você abre a cabeça de uma forma, sabe? Enxerga as coisas de uma outra maneira, vê que outras formas também funcionam. Eu cheguei lá e, cara, não tem arroz e feijão. Como que eu vou fazer? Eu amo arroz e feijão, cara. Amo, assim. Se eu puder, tem eu como outras formas que todo dia. Eu falo, cara, esses caras comem macarrão todo dia. Todo dia, mano. Os caras comem macarrão todo dia, é isso mesmo. E dá certo também. E aí você vai começando a entender que tem outras coisas que também dão certo. Que não significa que só a sua é certa, né? Que tem outras que também são certas e tal. Então, mas isso fez eu abrir a cabeça, foi